Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Como é que vocês estão nessa octofeira aqui, para usar o vocabulário do glorioso professor Oak? Eu apostei $1 milhão que eles dariam errado. Bom, o dinheiro não é tudo, certo? Por que me dou ao trabalho? Como você está, João? Você está muito bonito hoje. Obrigado, Ian. Digo que a recíproca é totalmente verdadeira. Sobretudo porque você não tá me vendo, eu sei que você não tá. Mas é isso, gente. Fala o que você tem de expectativa pra hoje, João. Suas expectativas sempre são muito acertadas, graças ao seu dom de Apolo. Cara, a minha expectativa pra hoje são as piores possíveis, cara. Então hoje vai ser um bom dia. É um bom dia. Todo dia em que a gente chega no final do dia e fala: meu Deus, vovô do Up, por que tão racista? É foda. Um bom dia. É, vocês vão entender por que bom dia porque a gente tá combatendo algo que, por incrível que pareça, precisa de ser combatido, porque os caras têm muito dinheiro pra comprar voz. E Não é hoje que eles têm muita voz. Hoje nós temos Gimo Michael Myers, Gimo zumbi, Gimo que se recusa a morrer, né? Porque a gente vai falar de um negócio que o João surpreendentemente domina, porque o tempo todo nós somos acusados de não ler os caras e uma das coisas que a gente mais faz é ler os caras. Inclusive estamos aqui toda terça-feira lendo os caras. Assim, e inclusive boa parte, né, das minhas rugas, do meu cabelo branco e de por que o João morreu tão antes do que teoricamente a geração dele deveria morrer sendo um homem nascido em 84, é por causa de ler os caras. Sim. E aí eu vou trocar aqui pra vocês já verem logo de cara o que é os caras, porque pra todo mundo que eu mostrei esse artigo, a reação física foi a mesma, sabe? Esse artigo ele causa genuinamente uma reação somática. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Eu quero que vocês tomem um tempo primeiro... Eu tô aqui tancando o milésimo... minha milésima propaganda da Disney Plus pra você comprar algo bonito pra você, Ian. Desculpa, as minhas propagandas são só quando você entra na live, tá? Depois não tem mais propaganda. Então, assim, em minha defesa, tu vai assistir 4 propagandas quando entrar, mas é só quando entrar. Mas nós temos aqui uma coisa que a gente tava marcando toca de eu não usar, né? Que é o Instituto Rothbard. Foi o que o João falou. Por que, vovô do Up? Por que tão racista? Ai, cara... Nossa, esse é muito duro, cara. Esse é muito duro, porque esse não é nenhum texto do Rothbard, tá? Esse é um texto do Lew Rockwell, que é um cara que eu sinceramente acho que consegue ser pior do que o Rothbard. Esse é um páreo duro, viu? Tá. E que ainda assim é um rolê que o Rothbard ama, sabe? Basicamente... Tudo que Llewellyn Rockwell Jr. escreveu na sua vida, o Rothbard chegava e falava: caralho, mano, esse cara é muito show, sacou? E assim, meu Deus, não, sabe? Então nós temos aqui o rapper favorito do seu rapper favorito, né? Nós temos o favorito do pior de todos, que como vocês sabem, quando a gente começou essa série aqui, a gente fez um ligeiro debate de qual era o pior e a gente chegou no consenso de que o Rothbard é o pior.
E o Instituto Hotbar é uma excelente fonte pra gente continuar esse belíssimo quadro de Pororoca Churume. Nós temos aqui em cima, adquira os livros de Hans Hermann Hoppe. E eu juro pra vocês que eu nunca tinha visto uma foto do Hoppe e ele parece o cara do They Live, sabe? Do John Carpenter. Sim. O Hoppe, cara, é uma mistura de tipo do Hold do Kraftwerk com o cara do They Live. Sim. O cara, óculos escuros, ele é o advogado de Sinop, né? O cara assim, é eu tenho muita sensação que se queima uma válvula de alguma das coisas que são microfonadas por válvula nos computadores do show do Kraftwerk, o Hoppe entra correndo com uma malinha e troca a válvula rapidão, assim, sacou? De óculos escuro espelhado, diga-se de passagem, sempre, né? E nós temos aqui, então, eu falei, algo que é impossível você ler e não ter alguma reação física. Em defesa do paleolibertarianismo. Paleolibertarianismo. É o libertarianismo do homem de Neandertal? É o libertarianismo caçador-coletor? Não sei. Mas o João sabe. Posso, cara. Exato. Vamos lá, né, cara? O paleolibertarianismo, cara, vai ser uma ideia, tá? Que vai ser desenvolvida primeiro pelo Lew Rockwell e depois adotada, abraçada pelo Murray Rothbard ali na viradinha dos anos 80 até mais ou menos a metade dos anos 90. Então nós estamos falando aqui de um aborto, nós estamos falando aqui de um natimorto, nós estamos falando de algo aqui que já ocorreu e deu errado. Qual que é a ideia do paleolibertarianismo? Por que ele chama paleo? Né? Ele chama paleo por causa dos paleoconservadores, tá? Quando a gente volta na década de 50, no auge ali da Guerra Fria e do anticomunismo, a gente tinha uma divisão nos conservadores estadunidenses entre os paleoconservadores e os neoconservadores. Os paleoconservadores, eles defendiam o cristianismo mais conservador possível, uma limitação do poder do Estado, só que eles tinham uma oposição à política externa intervencionista dos Estados Unidos e à política do New Deal, tá? E não é só a política do New Deal que eles teriam. Eles começam criticando o New Deal, mas na sequência eles vão criticar a ideia de Great Society do Lyndon Johnson, eles vão criticar depois o Kinder Gentler do George W. Bush, ou seja, qualquer tipo de proposta que tenha qualquer ideia de uma sociedade internacional ou apoio e auxílio para pessoas miseráveis é o bastante para que eles odeiem isso com muita força, tá? O que acontece? Os paleoconservadores perdem. Porém, durante o governo do Ronald Reagan, tá, vão ter uma galera que vai se chamar de paleoconservadores e que vão tentar voltar com o paleoconservadorismo, tá? Que faz uma crítica a alguns dos libertários. O Rothbard e o Lew Rockwell se abraçam com os paleoconservadores, mas propõem uma solução de continuidade entre o que há de mais conservador nos conservadores do período Reagan e os libertários. O que eles falam é que o libertarianismo não era machista, misógino, racista, antissemita bastante em última instância. É óbvio que eles não vão falar isso literalmente com essas palavras, mas às vezes eles chegam bem perto. Muito mais perto do que vocês imaginam. O texto que a gente vai ver hoje, em defesa do paleolibertarianismo, é o texto que inaugura o movimento paleolibertário. O Rothbard vai escrever um outro texto na sequência, que é defendendo o texto do Rockwell, porque quando o Rockwell escreve esse texto, mesmo os libertários viram e falam, não, cara, caralho, maluco,
Que doideira é essa? Isso aí já morreu lá nos anos 50. Esses conservadores são um maluco de jogar pedra. Que porra é essa? E aí o Rothbard fala assim, não, vocês não estão entendendo. Este cara é o Grandmaster Flash do meu Public Enemy. Eu preciso defendê-lo. Tá? Então é neste momento que a gente vai estar lendo. A gente vai estar lendo o texto original. Mas seria isso o bastante? Não. Por quê? Porque isso dá errado. A ideia da estratégia, né, era criar uma aliança com os grupos conservadores, tentando influenciar o Partido Republicano Americano. Isso falhou miseravelmente, tá? Não deu certo. A ideia era conversar com os trabalhadores conservadores, propondo eles uma volta ainda mais recrudescida a um anticomunismo visceral da Guerra Fria, porém tirando os Estados Unidos da seara internacional e criando quase que um etnoestado maluco dentro dos Estados Unidos com um super conservadorismo, porém libertário, tá? Mas, João, isso não faz nenhum sentido. Fica tranquilo, em momento nenhum essa foi uma preocupação de qualquer um dos envolvidos, tá? Tem um texto, né, que é muito bom. Inclusive, assim, é só uma outra... contar a história aqui, né, do próprio movimento. O Rockwell, que é o cara que tá fazendo aqui, 30 anos atrás... Eu quero ver esse primeiro parágrafo, ele é importante aqui. 30 anos atrás foi feita uma tentativa de promover a fusão do libertarianismo e do conservadorismo. A tentativa falhou. Llewellyn H. Rockwell Jr. acha que é hora de tentar novamente. Cara... eu não consegui achar em lugar nenhuma declaração dele falando que ele acha que é hora de tentar novamente. Antes, pelo contrário, ele deu uma declaração em 2008, 2010, falando que foi um vacilo, que ele não usava mais o termo, que o termo foi distorcido por causa da associação com o paleoconservadorismo, ou seja, ele propôs uma associação com conservadores, mas depois ele tirou o cu dele da reta porque estava sendo associado com conservadores que ele propôs, tá? Para deixar bem claro. E falou que todo libertário tem que estar feliz em usar o termo libertário. Não precisa de paleolibertarianismo. Isso é o que o Rockwell falou, mas o Instituto Rothbard resolveu requentar isso aí em 2021 e falar que eles querem voltar com o paleoconservadorismo. E hoje nós vamos ver o paleoconservadorismo. Tem uma socióloga estadunidense, tá? A Hardesty, que escreveu um texto chamado Mobilizando o Ressentimento. Que ela vai fazer uma crítica do paleolibertarianismo, e eu cito, envolve racismo explícito, antissemitismo e sexismo. O elogio de Rothbard a The Bell Curve, um trabalho controverso que argumenta que existem diferenças de QI demonstráveis entre grupos raciais, e a publicação do relatório Rothbard-Rockwell, de um artigo escrito por Samuel Francis que afirmava que das duas principais raças nos Estados Unidos, apenas uma possui a capacidade de criar e sustentar níveis adequados de civilização. Tá? Eu tô vendo a sua cara, Ian, né? Como é que eu comento uma coisa dessa? Às vezes nosso trabalho é mais difícil do que parece, né? Porque às vezes os caras fazem a coisa ficar incomentável, se é que essa palavra existe. É tipo isso, cara. É tipo isso. Então o que nós estamos vendo é uma defesa antiglobalista, tá? De um conservadorismo maluco que foi considerado conservador demais para a Guerra Fria, para os anos 50. Para a Comissão Dewey, para a perseguição do perigo vermelho. Tá? Vai ser um deleite. Esses foram os caras que a galera falou assim, não, esses malucos passaram da linha do respeito. Então, bem-vindo ao pesadelo da realidade. Como o tio já fez a introdução, acho que eu vou ler então, né? Virou o meu papel, porque eu não conhecia esse histórico. Não acho que eu tava perdendo muita coisa, mas enfim, conheça-os para combatê-los, né? Então,
Nós temos aqui essa maravilhosa imagem que eu tenho certeza que vai fazer todos os anarquistas do chat terem uma síncope, né? É uma coisa que eu estaria muito desagradado se eu fosse anarquista e visse essa apropriação que os caras da direita fizeram da palavra libertário, inclusive. E é isso, nós vamos ver aqui o Rapper's Delight dos conservadores, né? E eu espero pior. Vamos lá. Abre aspas. O colapso conservador está próximo, fecha aspas. Já começou com o maluco segurando a placa na Avenida Paulista, falando o fim está próximo, eu sei disso porque eu falo há 40 anos, né? Então, essa foi a imagem que eu pintei na minha cabeça. Desculpa se você não pensou da mesma forma. Escreve Charles Krauthammer. Abre aspas. O colonismo se desfaz, assim como a aliança conservadora, fecha aspas. De fato, os conservadores antiquados, paleoconservadores, estão se separando dos neoconservadores estatistas. Patrick J. Buchanan argumenta que os Estados Unidos devem, abre aspas, voltar para casa. Não somos a polícia do mundo ou seu tutor político. Ben Wattenberg, um conservador a qual Claire Booth Luce chamou de globalune. O cara é lunático. O cara é um globalista lunático. Lunático globalista. Os caras criaram, tá? Vocês devem lembrar do maravilhoso desenho Looney Tunes, que nos apresentou o meme do respeitador de casadas. A gente tem essa dívida eterna, né, com o Looney Tunes. Globalune. Isso não parece os apelidos que o Trump dava? Sleepy Joe, sabe? Globalune parece... Pô, não deixa ele descobrir isso aqui que ele vai começar a usar e vai popularizar esse negócio. Denuncia Buchanan como um Neandertal. Joseph Sobran, então, observa que a democracia não é um bem em si mesmo, mas apenas na medida em que restringe o poder do Estado. Gianni Kirkpatrick... Cara. O que é essa chuva de dropping names aqui? Que porra é essa, velho? Isso aqui, cara, é a briga dos colunistas políticos do final da década de 80 que se tornaram conservadores com a queda da União Soviética. Do final da década de 80 tá dando shout-out pros homies dele, sabe? É tipo um shout-out pros homies mesmo, tá? O que acontece? Houveram alguns democratas moderados, e a gente tá falando o termo, gente, democrata moderado para o Partido Democrata dos Estados Unidos. Sim. Tá? Houveram alguns democratas moderados que viram, né, na queda da União Soviética um triunfo do conservadorismo e voltaram a aceitar essa visão paleoconservadora lá de trás, que fora do escopo de uma provável Guerra Fria que vinha arrefecendo, existia a possibilidade dos Estados Unidos parar de focar tanto para fora e voltar a focar para dentro. Focar para dentro como se tudo fosse possível, voltando às 13 colônias, ênfase no trabalho escravo e na servidão de gleba. Uhum. Então, rolou essa galerinha. Isso aqui é absolutamente ininteligível hoje, principalmente pra quem não tá extremamente inteirado em quem são essas pessoas, sabe? Gianni Kirkpatrick, um ex-democrata Humphrey, como a maioria dos neoconservadores. Como a maioria dos neoconservadores. É isso que ele tá falando, um ex-democrata moderado. Humphrey, tá? Enfim. Tá? É um ex-democrata moderado, como a maioria dos neoconservadores. Sim. Os democratas moderados estão se tornando neoconservadores, mas alguns democratas moderados estão se tornando paleoconservadores. Nossa, enquanto que luta na lama. Exatamente. Enquanto os conservadores que ganharam a briga dos anos 50, lê-se, os neoconservadores, continuam com seu modelo globalista... Os neopaleoconservadores, a nova geração dos paleoconservadores que estão revigorando um movimento da década de 50, estão atacando este globalismo como falido e defendendo que a democracia só serve como controle estatal, que a democracia não é um bem em si mesmo. Então, uma vez que a democracia serve como controle do tamanho do Estado e o Estado não precisa ser tão grande, uma vez que a esfera global está mudando, a gente pode voltar para um etno-estado maluco do século XVIII. Sim. Agora eu tô entendendo, tá?
Só pra falar uma coisa pra vocês, gente. Eu só tô entendendo agora, tá? O que tá rolando aqui. Tá? É o famoso xadrez 7D dentro do poço de chorume. Agora eu tô entendendo. E a galera falou, isso aí vai precisar de glossário no vídeo, sabe? E é engraçado porque eu inaugurei esse quadro aqui com a intenção de me divertir um pouco às custas dos reacionários com o João, e o João dá uma baita aula de neopaleoconservadorismo da década de 90, tá ligado? Então é isso, sabe? Desculpa, gente, eu era jovem, eu precisava de estudar pra combater os caras. Você então... tá certo, tá certíssimo. Caso vocês não saibam, o João estudou muito isso na época do Revolution. Porque eles fizeram uns especiais lá sobre libertarianismo e conservadorismo e tal, e aí tem todas essas coisas que o João tem falado aqui, ele já tinha estudado há um tempão, sabe? Diz que nenhum desses argumentos intelectuais significa alguma coisa, porque os neoconservadores detêm o poder do Estado e não pretendem abrir mão. Apesar de Kirkpatrick, esses argumentos intradireitistas são extremamente significativos. E envolvem mais do que políticas externas. À medida que a União Soviética se revela como um urso de papel, era 90, então ela não tinha acabado ainda, né? Os bons conservadores estão retornando às suas raízes da velha direita em outras áreas também, é o que o tio explicou. Aí eu quero só fazer o comentário, né? Como que é delicioso, né? As ironias do texto, né? Pensa em quem usou o termo tigre de papel. Pois é, urso de papel... Me pareceu uma referência ao termo tigre de papel, que é um termo Mao Tse Tung. É uma referência a um termo que é um termo do mal. É o termo do Mao Tse Tung. Falando sobre o imperialismo, ele se refere aos Estados Unidos como tigre de papel. Né? Tá, os conservadores estão questionando não apenas a intervenção estrangeira. Aí eu leio aqui, intervenção dos Estados Unidos no estrangeiro. Isso, intervenção estrangeira é os Estados Unidos como polícia do mundo. Sim, a necessidade imperialista de manutenção dos Estados Unidos como polícia do mundo para manutenção do sistema político interno norte-americano. Porque enquanto nós discutimos como nós sofremos a intervenção, eles discutem como eles fazem intervenção. Causam a intervenção. Exatamente. Mas todo o aparato New Deal, Great Society, Kinder Gentler, que foi o que você falou, né? O New Deal, não apenas a intervenção, mas todo o aparato New Deal, Great Society, Kinder Gentler. Ou seja, qualquer coisa que tenha um Estado que minimamente trate pobres como seres humanos, né? Isso, né? O New Deal são os programas políticos de assistencialismo que vão ser da época do Franklin Delano Roosevelt, né? Para tentar combater a crise de 29, vai ser a hora que o Keynes vai fazer e tal, né? O Great Society já é lá na frente, ele é com o Lyndon Johnson, e a ideia do Greater Society é exatamente não combater apenas a pobreza, mas também a desigualdade social e racial. Né? Porque o Great Society vem num momento que você já tinha os Freedom Riders, você já tinha toda a luta, né, dos negros em longa duração, né, e que vinha avançando. Então o Great Society é quase que o jeito dos democratas tomarem pra si uma luta que não é deles e amansarem elas, entendeu? E não se esqueça que o Lyndon Johnson foi o presidente durante a maior parte da Guerra do Vietnã, então, né, não vão achando que isso é uma coisa que é uma convicção política dele, tá? E o Kinder Gentler, né, com mais carinho, com mais gentileza, né, é um programa do Bush, tá? É do Bush, e a ideia... Que devia estar no começo aqui, então. Tava no começo do Bush. E o Bush tinha uma ideia de expandir o Medicare. Tá? E essa ideia não aconteceu até agora. Não. 30 anos não mudou porra nenhuma, né? Mas o simples fato dele ter tido essa ideia já é o bastante para os caras virarem e falar assim, não, vamos abraçar o que há de mais bizarro e apócrifo do anticomunismo visceral que perdeu a direita no lado dos anos 50. Sim. Tá, e foi resumir como tudo que trate pobres como meros seres humanos como, ao menos seres humanos, isso que eu quis dizer, é o que gerou esta oposição. Os conservadores estão questionando. Isso preocupa os neoconservadores, ainda mais, uma vez que, como seu Svengali Irving Kristol, eles dão quase 2 vivas ao capitalismo, mas 3 vivas ao estado de bem-estar conservador. Ou seja, a crítica dos paleolibertários que estão, né, se juntando aos paleoconservadores, mas eles não gostam de falar que eles se juntaram aos paleoconservadores, não, tá? Que isso fique bem claro. Né? É que o problema
é que os neoconservadores, na verdade, são estatistas Sim. disfarçados de conservadores. Eles não são conservadores o bastante. Tá? Ele tá falando que gente como o Lyndon e como o Bush pai, tá, não é conservador de verdade. Estado de bem-estar conservador. Esse termo é uma crítica, né? E ainda tem uma outra coisa, né? Eles estão usando o termo Svengali, né? O termo Svengali vem da obra do Georges du Maurier, né? Que o Svengali é tipo um ser maluco lá, que ele é super irônico, super sarcástico. Então ele tá falando que o cara nem é humano, tá? Deixa eu ver a referência aqui, que eu não conheço esse termo. É um personagem da ficção do romance Trilby de Georges du Maurier, datado de 1894. É retratado como uma criatura dotada de humor ofensivo e provocativo e de rir das desgraças alheias. Uma clara referência do autor ao fato de Irving Kristol ser sarcástico e ácido com seus oponentes no campo intelectual. Te disse, Ian, que eu só trago coisa boa, cara. Só coisa boa, só o gimo fino. Esse colapso conservador apresenta uma oportunidade histórica para o movimento libertário. A Guerra Fria dividiu a direita. Agora a cura pode começar, pois o axioma de Lord Acton, de que, abre aspas, a liberdade é o mais alto fim político do homem, fecha aspas, está no coração não apenas do libertarianismo, mas também do velho conservadorismo. Muitas questões separam bons conservadores de bons libertários, mas seu número está diminuindo e nenhuma delas é tão ampla para impedir a conversa inteligente e a cooperação. Ou seja, agora que a Guerra Fria acabou, nós temos que nos unir na nossa canalice. É isso. Exatamente. No entanto, tem havido mais do que disputas ideológicas. A cultura também nos separou. E não há mais unificador ou divisor poderoso. Tem sido tão divisivo, nesse caso, que bons libertários e bons conservadores se esqueceram de como falar uns com os outros. Beleza, o texto é um camisa da amizade entre libertários e conservadores. É um camisa da amizade entre libertários e conservadores, mas não todo conservador. Não, né? os bons, né? Que fique claro que são os bons. Que são os bons conservadores. Quem são os bons conservadores? Que é uma categoria muito científica, né? Bom é uma categoria muito científica. É a união sinistra dos libertários mais malucos com os paleoconservadores mais paleoconservadores. Por causa de nossos ideais comuns, devemos restaurar a velha concórdia, mas podemos, na minha opinião, não até que o libertarianismo seja purificado. Referência ao festival de Woodstock, que foi um festival hippie de música, fazendo referência ao fato de muitos dos libertários contraculturais terem vindo do movimento hippie, um movimento contracultural que buscava abandonar as tradições do mundo ocidental. E o movimento hippie que era uma coisa extremamente branca também, né? Sim, mas ainda assim, eles têm que purificar. Cara, você sabe que quem usa muito esse termo de purificação mesmo, né? Não tá me lembrando nada. Não sei. Os conservadores estão certos, liberdade não é o suficiente. Os conservadores sempre argumentaram que a liberdade política é necessária, mas não é condição suficiente para a boa sociedade, e eles têm razão. Nem é suficiente para a sociedade livre. Liberdade política não é suficiente para a sociedade livre, tá? Também precisamos de instituições sociais. Sociedade livre de absolutamente todas as pessoas que não sejam paleoconservadoras ou libertárias. Também precisamos de instituições sociais e padrões que estimulem a virtude pública e protejam o indivíduo do Estado. Cara, padrões que estimulem a virtude pública. Purificação. Padrões que estimulem a virtude. Precisa falar pra onde nós estamos caminhando? A gente tá caminhando a passos largos, assim. Não vou dizer no quê, mas a passos largos. Infelizmente, muitos libertários, especialmente aqueles no Partido Libertário, veem a liberdade como necessária e suficiente para todos os propósitos. Pior, eles igualam a liberdade da opressão do Estado com a liberdade das normas culturais, religião, moralidade, burguesa e autoridade social. Olha que absurdo. Olha aqui. Peraí, vamos pensar nessa crítica. O problema do Partido Libertário é que eles colocam em pé de igualdade a liberdade de opressão do Estado com a liberdade das normas culturais, religião, moralidade burguesa e autoridade social. Em última instância, o que ele está falando é que esses libertários do Partido Libertário
não colocam, por exemplo, as belíssimas ideias de Lothrop Stoddart acima da sua própria liberdade. Tá? Isso aqui, gente, é uma defesa. Quando a gente tá falando de religião, moralidade burguesa e autoridade social, nós estamos falando de racismo nos Estados Unidos. Sim. Tá? Isso aqui é uma defesa aberta disso. Em sua história de 17 Desculpa, anos... que eu queria... Não, imagina. Em sua história de 17 anos... É que eu não sei o que complementar, porque você já falou tudo. O Partido Libertário pode nunca ter obtido 1% nas eleições nacionais, mas manchou a mais gloriosa ideia política da história humana com a sujeira libertina. Para o bem dessa ideia gloriosa, é hora de pegar as escovas de limpeza. Meu Deus. Ideia gloriosa. Meu Deus. Velho. Manchou a ideia Velho. gloriosa com a sujeira libertina. Ideia gloriosa com a sujeira libertina. Não é impressionante como o grau de conservadorismo que nós estamos falando aqui? É impressionante a dissonância cognitiva dos paladinos da liberdade serem tão moralistas, né? Sim. A maioria dos americanos concorda que a agressão contra os inocentes e sua propriedade é errada. Embora esses milhões sejam libertários em potencial, eles são eliminados pelo sabor woodstockiano do movimento. O Hair, o musical, imagino, pode ter saído de cartaz da Broadway há muito tempo, mas a era de Aquário, Age of Aquarius, sobreviveu no PL. Cara, ele tá fazendo uma crítica de que o Partido Libertário é hippie demais, velho. Ele tá fazendo uma crítica de que o Partido Libertário não é conservador cristão. Sim. Que o Partido Libertário não se baseia numa moral cristã primitiva. É tirar a faceta hippie e inserir a faceta cristã, conservadora, primitiva, racista. Mas não é só exatamente, é a faceta WASP. White American Southern Protestant. Americano, branco, sulista e protestante. É isso que ele tá reclamando aqui. Ele tá reclamando uma volta para os Estados Unidos anterior à contracultura, né? A todos os movimentos contraculturais, sejam eles quais forem. E isso, o argumento é mais que isso, porque se nós purgarmos o libertarianismo dessas facetas contraculturais, ele se popularizar entre americanos que defendem a sua propriedade. E aí o que nós comunistas dizemos, esses americanos... que eles consideram por americanos também, né? Cheio de aspas aí, lógico, eu não tô entrando nesses meandros, né? Americano, né? Todo americano é verde, né? Os verdes mais escuros. Enfim, porque essa ideia de propriedade, que é uma ideia que, francamente, nós comunistas temos a clareza de que ela é uma ideia deturpada, né? A maior parte das pessoas não detém propriedade nenhuma e defende algo que não detém. Mas se usa muito essa retórica justamente por um medo de que a propriedade é o bem mais sagrado e é sinônimo de liberdade, né? Isso cola muito lá. As antinormas culturais que marcam a imagem libertária são abomináveis. Elas não têm nada a ver com o libertarianismo per se. E são uma bagagem mortal. Ele tá se repetindo aqui já. A menos que joguemos fora essa bagagem, perdemos a maior oportunidade de décadas. Ele só mudou a metáfora, mas é a mesma ideia. É isso. Os americanos rejeitam o Partido Democrata Nacional porque o veem como uma desonra aos valores burgueses. Corta pro Bill Clinton ganhando a eleição? Sim. Mas é por isso que eles rejeitam. Porque é uma desonra aos valores burgueses. O Partido Democrata é uma desonra pros valores burgueses, beleza? Não, tá tranquilo. Novamente corta pro Bill Clinton ganhando as eleições, né? Então não, eles não rejeitam tanto assim, tá? Se já ouviram falar do PL, eles o rejeitam por motivos semelhantes. Ou porque a ideia de vocês seja completamente esdrúxula. Já pararam pra pensar nisso? O Partido Libertário é provavelmente irreformável. E mesmo que fosse, ele é irrelevante. Autocrítica é o nome disso aqui, né? O libertarianismo não é nenhum dos dois. Sincericídio, no caso. Sincericídio, mais sincericídio. O libertarianismo não é nenhum dos dois. Mas, a menos que limpemos o libertarianismo de sua imagem cultural, nosso movimento falhará tão miseravelmente quanto o Partido Libertário falhou. Continuaremos sendo vistos como uma seita... O quê? Desculpa, eu só quero lembrar aqui, né, que a ideia de Age of Aquarius, da Era de Aquários,
é que a Era de Aquário substituirá a Era de Peixe. A Era de Peixe foi sob a égide do cristianismo, porque ela não trouxe paz, tá? Então o que ele tá falando aqui é voltar para a Era de Peixes. Então isso aqui é deusvoltismo cultural. Beleza. Então nós temos aqui a inserção do deusvoltismo. Esse texto é o Paulo Cogos que escreveu, é isso, né? É. Esse texto é o Paulo Cogos em forma de texto, na verdade. Eu tô meio que lendo isso, inclusive, assim, eu tenho a certeza mais renitente e absoluta que se a gente tem algo próximo de um paleolibertariano no Brasil, é o Cogos. É o Cogos, sim, sim, é verdade. Isso aqui é o Paulo Cogos. Continuaremos sendo vistos como uma seita que resiste à autoridade e não apenas ao estatismo, que endossa os comportamentos que legalizaria e rejeita os padrões da civilização ocidental. A crítica continua sendo a mesma, ela só tá sendo redundante aqui, né? Os argumentos contra a guerra às drogas, por mais convincentes que sejam intelectualmente, são minados quando partem do partido dos chapados. Partido dos chapados. Cara, ao mesmo tempo é uma tia Carola de 1500, mas ela tá dentro de um Panzer cobrando por segurança na frente da abadia. É uma imagem que eu não vou esquecer daqui pra frente. Tá? Caralho, imagina aquela tia Carola com aquele mantinho na cabeça, toda curvadinha, mas porém dentro de um Panzer e cobrando grana pra quem quer transitar em paz perto da abadia. Ela tem uma tatuagem de um sol negro no cóccix, né? Quando o Partido Libertário indica uma prostituta para João. Eu te falei que era misógino, eu te falei que era racista e eu te falei que eventualmente vai ser antissemita. Quando o Partido Libertário indica uma prostituta para vice-governadora da Califórnia e ela se torna uma celebridade muito admirada do Partido Libertário, como os americanos comuns podem colaborar, enquanto pensam que o libertarianismo é hostil às normas sociais ou à legalização de tais atos como prostituição, significando aprovação moral. Não poderia haver a maior associação politicamente suicida ou moralmente falaciosa, mas o PL a criou. Não vou comentar nada que já não esteja evidente aqui. Com as suas crenças contraculturais, muitos libertários evitaram questões de grande importância para os americanos de classe média, como direitos civis, crime e ambientalismo. Lembrando que eles são contra o direito civil, são a favor das penas mais recrudescidas possíveis para todos os crimes cometidos por negros ou imigrantes, e eles são contra o ambientalismo. Eles acham que o ambientalismo é uma conspiração. Tá. A única maneira de cortar o vínculo do libertarianismo com o libertinismo é a Pietra Bertolazzi falando aqui, né? É por meio de um debate purificador. Nada nazista isso aqui. Quero iniciar esse debate e com os fundamentos adequados. Como G.K. Chesterton disse, abre aspas, concordamos sobre o mal. É sobre o bem que deveríamos arrancar os olhos um do outro. Nossa, essa aqui vai ser a pior parte, já tô vendo. Libertarianismo culturalmente eficaz para os Estados Unidos. Então, recapitulando, a leitura dos caras é: o libertarianismo seria um movimento popular caso ele fosse purgado das suas facetas libertinas. Se quisermos ter uma chance de vitória, devemos descartar a estrutura cultural defeituosa. Literalmente ele tá usando... Desculpa, eu te interrompi. Tudo bem. Mas assim, ele literalmente está usando uma camisa escrito menos Sade mais Gobineau. Sim. E tá... Porque o libertarianismo tá muito imbuído de Marquês de Sade, né? De Vênus em peles, né? É praticamente Vênus em peles, a porra do libertarianismo estadunidense, né? Chamo minha substituição sugerida com seus princípios culturais de base ética de paleolibertarianismo, o antigo libertarianismo. Eu uso o termo... É foda, né? Esse neologismo aqui sempre provoca reações em mim. Eu uso o termo como conservadores usam paleoconservadorismo, não como um novo credo, mas como uma volta às suas raízes que também os distingue dos neocons. Não temos um paralelo com os neocons, mas é apenas um desejo urgente de distinguir o libertarianismo do libertinismo. Resumidamente... Lembrando que ele começa falando, né, que os bons conservadores precisam conversar com os bons libertários. Sim, sim. Isso aqui, gente, é... Aqui, ó. Vocês ouviram? Vocês não ouviram. Por quê? Porque é apito de cachorro papalho conservador. Sim. Tá? Com suas raízes profundas na velha direita vê 1. O Estado Leviatã, como a fonte institucional do mal ao longo da história.
Porque o Estado não foi responsável pela expansão do capitalismo, sobretudo nos Estados Unidos, mas enfim, não vamos comentar sobre realidade Não, aqui. de forma nenhuma. Não. 2. O livre mercado desimpedido, como um imperativo moral e prático, ou seja, feudalismo 2. Feudalismo 2. Feudalismo 2. O inimigo agora continua o mesmo. Continua mesmo. 3. Propriedade privada como uma necessidade econômica e moral para uma sociedade livre. Moral, hein? Moral. 4. O Estado mínimo como uma ameaça preeminente à liberdade e ao bem-estar social. O Estado mínimo como uma ameaça O Estado mínimo é uma ameaça. Por quê? Porque o Estado mínimo ainda é um Estado. eu ia falar isso. O certo é Estado zero, né? Né? Mas no caminho para isso, o Estado mínimo é a transição. 5. O Estado de bem-estar social como um roubo organizado que vitima os produtores e até mesmo seus clientes. Roubo organizado. 6. Liberdades civis baseadas nos direitos de propriedade, como essenciais a uma sociedade justa. Não tem propriedade? Pau no seu aro. Cara, critério censitário. Censitário. Tá? Sim, isso é paleo mesmo. Critério censitário. Isso aqui é Brasil bem Imperial. paleo, tá? Isso aqui ele tá voltando à Constituição da Virgínia, escrita por John Locke. Tá foi o que você ligado? falou. Ele tá Se fosse falando 13 colônias, tava melhor, né? É isso, é critério censitário. Tá? Ele tá falando que a pessoa que não tem uma propriedade, tá, não tem direito à liberdade civil. E se ela não tem direito à liberdade civil, qual que é o próximo passo lógico? Ela pode tornar-se propriedade de outrem. Entende onde que isso chega? Claro. Então, assim, a gente não pode criticar pela falta de transparência aqui no texto, pelo menos, né? É uma defesa à escravidão, tá? E de preferência racial, no ponto de vista deles. 7. A ética igualitária como moralmente repreensível e destrutiva da propriedade privada e da autoridade social. Ou seja, uma sociedade hierarquizada. Hierarquizada com base em quê? No critério de propriedade privada e na questão da autoridade social. O que é autoridade social? Se ele está falando que ele é páleo e ele está voltando para um tempo lá atrás, quem tinha autoridade social e quem não tinha autoridade social nesse tempo que ele quer voltar? Depende de como pra trás ele volta, né? Mas isso aqui é o retorno a uma sociedade aristocrática. Por isso que a gente disse que essa galera tem ideias que são anteriores à Revolução Francesa. Isso é uma constante que a gente vê aqui nesses textos libertários. Eles parecem que enxergam a Revolução Francesa como uma mácula às verdadeiras origens da liberdade humana, que são baseadas em propriedade de uma sociedade aristocrática, né? Ó só, 8. Autoridade social incorporada na família, na igreja, na comunidade e em outras instituições intermediárias. Como ajudando a proteger o indivíduo do Estado e como necessária para uma sociedade livre e virtuosa. 9. Defender e preservar a cultura ocidental como eminentemente válido. Acho que tá escrito errado. Eminentemente válida. Acho que é isso, né? Isso aqui é nazismo, tá? Já não vamos dar um rodeio, não. Isso aqui é nazista, tá? Nazi. 10. Padrões objetivos de moralidade. Objetivos, hein? Padrões objetivos de moralidade. Especialmente os encontrados na tradição judaico-cristã, que é muito objetiva, diga-se de passagem. Como essenciais para a ordem social livre e civilizada. Civilizada. Ou seja, é facho pra caralho isso aqui, tá? Muito. É facho demais isso aqui. Por isso que a gente fala que os ANCAPs, os libertários, são linha auxiliar do fascismo, tá? Eles são um braço do fascismo. O paleolibertarianismo é libertário? O libertário deve concordar com os primeiros 6 pontos. Mas a maioria dos ativistas ficaria indignada com os últimos 4. No entanto, não há nada de não libertário neles. Caralho! O mais legal, cara, o mais legal é que ele fala, cara. Olha só que loucura, olha só que loucura. Nós vamos defender os libertários do Partido Libertário aqui, tá? Ele tá falando abertamente os pontos 7, 8, 9, 10, ética igualitária, autoridade social, cultura ocidental, padrões objetivos de moralidade, vão deixar mesmo os libertários com o cu caindo da bunda. Ele não tá falando que eles vão discordar, ele tá falando ficaria indignados.
Tá? Ele tá falando, os caras vão virar e falar assim, caralho, meu irmão, isso é fascismo, isso Sim. é nazismo. O bagulho vai de Isso é 0 a 88 fácil pra caralho. rapidinho, assim. Exatamente. Sacou? Mas ainda assim, gente, que isso? Ele vai tentar te convencer de que os pontos mais fachos dos pontos fachos dele não são antilibertários. Esse é o ponto dele aqui, sabe? Um crítico pode apontar que o libertarianismo é uma doutrina política sem nada a dizer sobre esses assuntos. Em certo sentido, o crítico estaria certo. O catequista libertário precisa saber apenas de uma resposta a uma pergunta. Qual é o objetivo político mais elevado do homem? A resposta, a liberdade. Mas nenhuma filosofia política existe no vácuo cultural. E para a maioria das pessoas, a identidade política é apenas uma abstração de uma visão cultural mais ampla. Os dois são separados apenas no nível teórico. Na prática, eles estão inextricavelmente ligados. É, portanto, compreensível e desejável que o libertarianismo tenha um tom cultural, mas não que seja antirreligioso, modernista, moralmente relativista e igualitário. Esse tom repele justamente a grande maioria dos americanos e ajudou a tornar o libertarianismo um movimento minúsculo. Ou seja, isso aqui é um cavalo de pau para tentar popularizar um negócio extremamente impopular, trazendo uma carga moral que repercute nos medos, anseios e na cultura racista dos Estados Unidos. Sim, e aí, cara, olha só o que ele fala, cara. Olha só o que ele fala. Compreensível e desejável, é portanto compreensível e desejável que o libertarianismo tem um tom cultural. Uhum. Mas não que seja antirreligioso, modernista, moralmente relativista e igualitário. Cultural, mas Ou não seja, é essa cultura. É preciso que ele tenha um tom cultural. Qual tom cultural? Religioso, feudal, brutalmente moral de forma conservadora, cristã, antiga e contra a igualdade. Sim. O que ele tá defendendo é isso. E O na que ele leitura... tá defendendo é o feudalismo 2 ainda mais racista. E a leitura dele é de que esses valores vão popularizar o libertarianismo. De que esses valores são os valores mais valiosos pro americano, principalmente de classe média, que ele cita a classe, inclusive, né? Sim, eles estão querendo conversar com o trabalhador de colar azul americano, o blue collar, porém branco. Branco, sim. Sim. O cara que se recusa a enxergar que ele é pobre. Isso. O cara que se recusa, fala assim, não, eu não sou pobre, eu não comi essa semana direito, mas eu não sou pobre, não. Eu não sou negro, como é que eu vou ser pobre? E eu não tô brincando, tá, gente? Eles têm essa leitura mesmo. O americano branco pobre, ele tem uma recusa muito grande de se entender como pobre. Porque pobreza é coisa de fracassado. Segundo a leitura deles, né? Ataque conservador ao libertarianismo. Nenhuma das críticas conservadoras à filosofia política do libertarianismo é persuasiva. O mesmo não acontece, infelizmente, com as críticas culturais. Russell Kirk é o crítico conservador que os libertários consideram mais ofensivo. Ele afirma que o libertário, abre aspas, como Satanás, começou bem, né? Não suporta como Satanás não suporta a autoridade temporal ou espiritual. Ele deseja ser diferente tanto na moral como na política, fecha aspas. Por uma questão de princípios. Como resultado, abre aspas, não existe um grande abismo fixado entre o libertarianismo e o libertinismo, fecha aspas. Um crítico conservador que os libertários consideram mais adequado é Robert Nisbet. Mas ele também se preocupa que, abre aspas, um estado de espírito se desenvolva entre libertários em que as coerções da família, da igreja, da comunidade local e da escola parecerão quase tão hostis à liberdade quanto as do governo político. Se assim for, isso certamente aumentará o abismo entre libertários e conservadores, fecha aspas. Kirk e Nisbet estão certos, sobretudo em relação a muitos libertários individuais, mas não sobre a doutrina formal como Rothbard, Tibor Machan e outros mostraram. No entanto, essa distinção entre a doutrina e seus praticantes é difícil de ser feita pelos não intelectuais. Nada de novo aqui, né? Anticristianismo e liberdade. O que ele tá defendendo é que o libertário é só o próximo passo econômico do conservador. Uhum, sim. Ele tá tentando e tá citando os críticos conservadores aqui pra mostrar como a gente tem que dar... A gente, né? Como eles têm que dar esse passo adiante, né? O que falta pro conservador e o libertário se unirem é o conservador caminhar na economia e o libertário regredir na moral. Sim. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Eles se encontrarem no meio do caminho, assim, né? Anticristianismo e liberdade. 94% dos americanos acreditam em Deus, mas uma pesquisa da Green and Guth mostrou que apenas 27% dos contribuintes ativistas do PL acreditam. Ou seja,
o Partido Libertário é excessivamente ateu. Acho que é meio esse ponto, né? E cientistas políticos comentam, abre aspas, embora alguns pensadores libertários, tais como o Rothbard, insistam que a crença cristã ortodoxa é compatível com suas ideias... O Rothbard também saiu pra defender o rapaz? Sim, o cara tá falando que o Rothbard é o bom libertário, né? O partido certamente não conseguiu atrair tais apoiadores. Na verdade, muitos libertários não são apenas irreligiosos, mas militantes antirreligiosos, conforme indicado por extensos comentários por escrito. Uma pesquisa posterior da Liberty mostra que 74% dos entrevistados negando a existência de Deus. Isso é uma surpresa para os editores, que mencionam, abre aspas, percepção comum de que os libertários são quase todos ateus. Estamos cada vez mais perto do arquétipo Paulo Cogos de libertário, conservador, paleo ideal, né? Mas é isso, cara. É deusvoltismo com um pouquinho de economia ANCAP. É o Cogos com a camiseta escrito 1964 e uma cruz em cima, né? Isso. É exatamente isso. Eu não afirmo, é claro, que a fé religiosa seja necessária para o libertarianismo. Alguns de nossos maiores nomes não são crentes, mas a grande maioria dos americanos é religiosa e muitos libertários são ateus agressivos, que procuram retratar a religião e o libertarianismo como inimigos. Só isso, se não for controlado, é suficiente para garantir a nossa marginalização contínua. Só para nessa frase. Sabe quem que não era crente? Os italianos eram católicos e, portanto, era muito importante que o seu partido se unisse à Igreja Católica? Muito parecido com o fascismo italiano, né? É muito parecido com a tática do fascismo italiano. Muito mesmo. É a tática do fascismo italiano. O fascismo era um movimento no seu nascedor, o que inclusive não apenas não era um movimento religioso, como era um movimento abertamente antirreligioso. Tinha perseguição de párocos. Os caras gostavam inclusive de dar semente de mamona pros caras se cagar inteiro na frente deles enquanto eles espancavam. Né? Sim. E aí vem dessas... Porque ao perceber que para tomar a sociedade como um todo ele precisava dos católicos, ele se aproxima. Uhum. E aí... havia a diretriz de todas as crianças, todas as noites, rezarem pelo Duce, né? Rezarem pelo Duce. Então isso é uma aproximação que era cotidiana. A família, o livre mercado, a dignidade do indivíduo, os direitos de propriedade privada, o conceito de liberdade, todos são produtos da nossa cultura religiosa. O cristianismo deu à luz ao individualismo, enfatizando o significado da alma única. A igreja... Que salto lógico, hein? A igreja ensina que Deus teria enviado seu filho para morrer na cruz se apenas um ser humano precisasse dessa intercessão. Tá, nossa senhora. É os caras, pra fazer a aproximação entre teologia e a doutrina política deles, é cada coisa que puta merda, né? Com a sua ênfase na razão, a lei moral objetiva e na propriedade privada, o cristianismo tornou possível o desenvolvimento do capitalismo. É preciso que todos os homens sejam igualmente filhos de Deus, embora não sejam iguais em qualquer outro sentido. Qualquer outro sentido. Embora que não sejam iguais em qualquer outro sentido. Que fique claro, né? Que fique bem claro que isso não vai minar a autoridade social dos homens verdes. Fica tranquilo, entre né? si. Não vai haver miscigenação de raças. Aqui o apito já tá torando, assim, né? Já tem uma família de cachorros na porta do cara, assim, né? E, portanto, deve ser igual perante a lei. Foi a igreja transnacional que lutou contra o nacionalismo, o militarismo, os altos impostos e a opressão política, e cujos teólogos proclamaram o direito do tiranicídio. Quando você é burro, tudo faz sentido, né? Quando você não estuda história, tudo faz um imenso sentido. Na minha cabeça, as coisas funcionam bem, gente. Acton disse que... Fistyle, cristianismo... História do cristianismo fistyle pra caralho aqui. Acton disse que a liberdade não subsistia fora do cristianismo. Nossa Senhora! E pediu que mantivéssemos a liberdade o mais próximo possível da moralidade, uma vez que nenhum país pode ser livre sem religião. Meu amigo. Meu amigo. Embora concorde que não é antirreligioso, Machan diz que o libertarianismo não permite confiança na fé para fins de compreensão da ética e da política. Os paleolibertários preferem a visão de dois outros não crentes. Rothbard, que afirma que tudo de bom na civilização ocidental, da liberdade individual às artes, é devido ao cristianismo. E Hayek, que acrescenta que é a religião que devemos nossa moral e a tradição que nos proveu não só a nossa civilização, mas também a nossa vida. Tá explicado, Cogos? É foda, cara. Tá explicado, Cogos, Autoridade versus coerção. Abre aspas. Questione a autoridade, diz um adesivo de para-choque esquerdista popular nos círculos libertários. Mas os libertários estão errados em obscurecer... Esquerdista, tá? Esquerdista.
obscurecer a distinção entre a autoridade do Estado e a autoridade social, pois uma sociedade livre é apoiada pela autoridade social, ou seja, abole o Estado e a gente vai reconstruir o feudalismo. É isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? É isso. Todo negócio requer uma hierarquia de comando e todo empregador tem o direito de esperar obediência dentro da sua esfera de autoridade. Não é diferente na família, na igreja, na sala de aula, ou mesmo na Rotary Club ou nos seus escoteiros. E quem que vai exercer essa autoridade? O homem branco da família, logicamente, né? Obviamente. Autorizar os sindicatos que cometerem crimes violentos subverte a autoridade do empregador. Autorizar o sindicato subverte a autoridade do empregador. Tá? Aí quando a gente fala assim, pra onde que ele queria voltar? Bem, se a gente começar a pensar que mesmo as leis liberais de sindicato começam na Revolução Francesa, ele quer voltar pra trás dela. Exato. Não, e fica pior. Eu li o próximo já e é pior. As leis sobre drogas, o Medicare, a Previdência Social e as escolas públicas privam a autoridade da família. João Carvalho. A Previdência Social priva a autoridade da família. Como assim, cara? Como que você ter aposentadoria priva a sociedade da família, a autoridade da família? Quem se aposenta precisa de ser servo ou escravo, Ian? Banir a religião do debate público mina a autoridade da igreja. Sim, é isso, exato. É o que a gente queria, inclusive. Você entende que o rolê aqui é quem se aposenta não precisa ser servo de gleba? Quem se aposenta não precisa ser escravo? É a autoridade do pater familias. Assim. A gente vai voltar pro pater familias, cara. Pelo amor de Deus, né? A gente foi pra Grécia Antiga, né? Em um artigo recente, Jerome Tussili... Roma, mas tá ali. Desculpa, Roma, afirma que está lutando pela liberdade, lutando contra a ortodoxia da Igreja Católica Romana. Mas não há nada de libertário na luta contra a ortodoxia católica ou de outra forma. E ao confundir deliberadamente seus preconceitos com o libertarianismo, ele ajuda a perpetuar o mito de que o libertarianismo é libertino. A autoridade sempre será necessária na sociedade. A autoridade natural surge de estruturas sociais voluntárias. A autoridade não natural é imposta pelo Estado. Cara, a autoridade natural surge de estruturas sociais voluntárias, tá? O que ele tá falando aqui é que a escravidão e a servidão são naturais. Sim. E quem opta por ele são, em última instância, aqueles que são suas vítimas. Sim. E que quem opta por uma alternativa está indo contra o curso natural da sociedade. Isso. Os paleolibertários concordam com o Nisbet, que, abre aspas, a existência da autoridade na ordem social afasta invasões de poder da esfera política, fecha aspas. Somente, abre aspas, os efeitos restritivos e orientadores de autoridade social tornam possível um governo político tão liberal quanto aqueles que os pais fundadores planejaram. Os pais fundadores. Lembra que eu falei da Constituição da Virgínia? Exata. Com tudo que ela tem. Remova os laços sociais, diz Nisbet, e você terá não um povo livre, mas caótico. Não indivíduos criativos, mas impotentes. O papel da família. O libertário tende a ignorar a tarefa essencial da família na formação do indivíduo responsável. A família tradicional, que surge da lei natural, é a unidade básica de uma sociedade livre e civilizada. Sabe o que eu acho mais fantástico, João? É que essa família tradicional é uma família... Como eles pintam o arquétipo de família tradicional, é uma família que existe num recorte muito específico histórico, numa parte muito específica do mundo. Sim. Todas as outras formas de família que são construídas em outras sociedades não são enxergadas como naturais, mesmo em sociedades sem Estado, que é o que ele atribui à antinaturalidade da hierarquia. Mas você sabe por quê? Por causa da segunda parte da frase. A família tradicional que surge da lei natural é a unidade básica de quê? De uma sociedade o quê? Livre e... civilizada. Sim. Então as que não são civilizadas. Não são civilizadas. Ele não considera civilização. Sim. Ele não dá estatuto de igualdade humana. A ontologia do paleolibertarianismo parte da lógica do escravo e do senhor. Sim. Eles não são iguais.
É o civilizado e o não civilizado. E de povos civilizados e povos não civilizados também. Sim. A família promove os valores necessários para a preservação de uma sociedade livre, como o amor pelos pais, a autodisciplina, paciência, cooperação, respeito pelos mais velhos e autossacrifício. As famílias encorajam o comportamento moral e proporcionam uma educação adequada dos filhos e, portanto, a continuação da raça. Velho. Sabe quando você ouve os bagulho e até dói, né? Eu acho que ele tá falando da raça humana. Continuação da raça. A gente espera, de todo coração, que esteja falando da raça humana e que não seja mais um apito, porque eu vi mais 4 cachorros chegando na beira do texto. Eu acho que ele está falando a continuação da espécie humana. Se está escrito a palavra race em inglês, a palavra race em inglês, ela é uma coisa específica. Né? Assim, nós não estamos lendo o original e vamos não procurar ele. Vamos não procurar. Você consegue achar o original pra ver se está escrito race? Consigo. Calma aí. Chesterton diz que a família pode ser informalmente chamada de anarquista, porque as origens da sua autoridade são puramente voluntárias. Claro, a autoridade do pater família é voluntário por parte de outros membros, né? Da esposa, dos filhos e dos escravos. É voluntário isso aqui. Essa dinâmica é totalmente voluntária. Demais. Total. Todo mundo sempre quis. Galerinha tava louca pra que isso acontecesse. O Estado não a inventou e nem pode aboli-la. No entanto, o Estado ataca a família por meio de incentivos econômicos perversos, como a aposentadoria, né? Eu achei aqui, eu tô só achando o lugar que isso vai estar. É papel da família, o subcapítulo. Se você vê family, você acha. É o primeiro parágrafo do papel da família. Tá, tem o... Me dá 2 segundos, que eu acho que na hora de traduzir eles mudaram os negócios. Títulos. Me dá 2 segundos aqui, eles mudaram os títulos. Como Charles Murray apontou, a política de bem-estar federal foi amplamente responsável pelo aumento de 450% nos nascimentos ilegítimos nos últimos 30 anos. Achei aqui, The Role of Family. Aqui, ó. Families encourage moral behavior and provide for proper child rearing and thus the continuation of the race. Race, tá escrito race. Isso aqui é apito, tá, gente? Race. Tá. Quando um americano lê race, ele sabe muito bem no que ele tá lendo, tá? Tá, é race que tá no original. Tá? Então, sim, não tem desculpa. Então, sim, não tem desculpa, não. É race mesmo. Tá, os cachorros não apareceram à toa, não. Não, os cachorros estão... A pretinha nem tá mais aí, ela foi lá no portão. Né? Foi. A função mais vital que a família desempenha, pensou Chesterton, é a educação. Mas a partir do estabelecimento de escolas públicas do século XIX, que buscou na frase de Horace Mann transformar cidadãos locais em cidadãos nacionais, o Estado atacou a função educacional da família. Já que o papel das escolas estatais é, como disse um funcionário público, moldar esse pequeno pedaço de plástico no tabuleiro social, uma parte fundamental da agenda do Estado deve ser a subversão da família. A agenda do Estado metafísico, né? Um Estado que tem uma agenda que é um fim em si mesmo, e o Estado que é o grande Leviatã que paira sobre todos nós, o Estado que é a capa do Leviatã da Martine Claret, né? Que é a minha capa favorita, que depois a gente mostra porque ela é maravilhosa, assim. Os libertários, por outro lado... O quê? Não, eu só quero falar, né? Depois, quando a gente fala assim, cara, esses caras estão defendendo o homeschooling pra quê? Pra isso. Pra isso, sim. Sim, o homeschooling é porque a escola subverte a educação da família. É pra isso. Tá? O homeschooling é pra você poder criar uma criança feudal, misógina... Racista. Os libertários, por outro lado, deveriam apreciá-la e apoiá-la, a família, né? Não somos como... Esta família, não qualquer família. Esta família. Né? Essa família burguesa, vitoriana e tardo-vitoriana. Sim. Não somos, como tantos comentaristas afirmam, promotores do individualismo atomístico. Devemos mostrar isso louvando os papéis indispensáveis da família e da autoridade social. Só pra mostrar o Estado pra vocês, né? O Estado da Martine Claret é melhor de todos. Esse é o Estado, tá bom? Isso aqui é o Estado. O Estado gostosão. Abre uma nova aba e vai aumentando. Aqui, ó. Esse é o Estado. Ohio, Estado Shan, né? Araara, Estado Shan. Oi, casada, exato. Então, é esse aqui. Quando ele fala do Estado que tem uma agenda, é a agenda desse Estado aqui, ó. Esse aqui é o Estado. Tá bom? Sabe aquela sua tia que lia as novelas eróticas de Fábio? O Fábio, sim. Na década de 90, ele é o Estado. Sim, o Fábio é o Estado. O Fábio da Catuaba é o Estado. Ódio da cultura ocidental. Aqui eu acho que vai ser nazi pra caralho.
Será? Até agora tá tão de boa. Será que agora o caldo vai internar? Cultura, disse Matthew Arnold, é saber o que de melhor foi dito e pensado no mundo. Quem julga o que é melhor e o que é pior, não vamos falar, né? Não. Para a nossa civilização, isso significa concentrar-se no ocidente, meu amigo. Mas a esquerda... É saber o que foi... Olha só, é saber o que foi melhor dito e melhor pensado. E aí ele vai e fala, pelo ocidente. Pelo ocidente, sim. Ou seja, tudo que foi pensado pelo Oriente... por outras culturas, por qualquer povo originário, por qualquer povo autóctone de qualquer outro canto do planeta, que não seja o câncer original Europa ou sua metástase Estados Unidos, não serve. Não serve. Não é o que tem de melhor no pensamento mundial. Mas a esquerda, de Stanford e Nova York, o conceito deles de esquerda é muito elástico, né? Denuncia... Não, mas a esquerda de Stanford a Nova York, eu acho que ele tá falando das Ivy Leaguers. Então sim. Das Ivy Leagues. Sim. Sacou? Sim. Ele tá falando, essa esquerda academicista... Academicista, sim. Né? Esse povo que diz que estuda... E aí é o que vem depois, né? Denuncia a cultura ocidental como racista, sexista e elitista, sendo mais digna de extinção do que de defesa. Ou seja, eles estudam história, falam sobre o que estudaram e eles estão errados. Aqueles porque que eles defendem... não estão fazendo uma defesa abstrata de uma cultura que só existe no coração daqueles que amam... a gente não precisa contar o que essas pessoas amam, né? Aqueles que defendem a cultura ocidental são chamados de etnocêntricos pelos esquerdistas, que igualam Dizzy Gillespie a Barr, Alice Walker a Dostoiévski e George O'Keeffe a Caravaggio, que ensinam às crianças esse tipo de bobagem. Ele tá dizendo que igualar Dizzy Gillespie com Barr é uma bobagem? Ele tá falando que igualar, por exemplo... mulheres com homens, brancos com negros. Cara, isso aqui... E falar que todos eles são produtores de cultura. Você entende que o que ele tá criticando aqui é falar que todas essas pessoas são produtores de cultura? Mas o que eu tô entendendo é... igualam Dizzy Gillespie a Barr. Caso vocês não saibam, Dizzy Gillespie é um trompetista negro. Muito importante, inclusive. Sim, o que ele tá falando é as pessoas que falam que a música feita por um homem negro esse era o meu ponto. Igual a música feita por um europeu branco estão errados, né, criando este problema e estão ensinando a criança esse tipo de coisa. Por quê? Porque na escola é ensinado que o blues americano faz parte da cultura americana, que o jazz americano faz parte da cultura americana. Outra coisa, não. George O'Keeffe é uma pintora. No homeschooling, isso jamais aconteceria no homeschooling. Isso aqui é racista num nível, gente. A George O'Keeffe é uma pintora, mulher, que usa muito as culturas as culturas indígenas estadunidenses como inspiração. E recomendo, se vocês não conhecem o trabalho da George O'Keeffe, é fantástico. Mas o nível de racismo comparar George O'Keeffe com o Caravaggio não é comparável. Leia-se porque o Caravaggio é muito melhor. Mas ele está comparando uma pintora mulher que usa muitas referências indígenas estadunidenses com um pintor europeu branco italiano para criar uma hierarquia de arte, sabe? Sim. E ele tá comparando a Alice Walker, que é uma escritora progressista, né? Com o Dostoiévski, né? Com o Dostoiévski. E que ensinam às crianças esse tipo de bobagem. Eles procuram construir um cânone cultural que seja sexual e racialmente equilibrado. Ou seja, desequilibrado em todos os outros sentidos. Que Alice Walker, né, não apenas é negra, né, como escreveu a Cor Púrpura, né? Ela é escritora, eu não conhecia. É a autora da Cor Púrpura. Ela é tá. Então, assim, olha só o que nós estamos falando. Se eu me lembro, aqui, tem temas LGBT também, né? A Cor Púrpura. Então, olha o nível de racismo. É um negócio. E de sexismo, né? É impressionante. E se eu não me engano também, cara, ela foi a primeira negra americana que ganhou um Pulitzer, que ganhou um Nobel da Literatura. Ela ganhou algum prêmio pica que ela foi a primeira. Entendeu? Ou seja, desequilibrado em todos os outros sentidos. Quais? Desequilibrados no sentido de que os homens brancos
europeus ou estadunidenses perdem 1% do seu espaço, e isso causa um desequilíbrio, que agora eles só têm 98% do espaço, né? Ainda assim, nessas questões culturais, muitos libertários concordam com a esquerda. Ou seja, existem libertários que conseguem ver em pintores que retratam povos originários ou em escritores ou artistas negros seres humanos. Sim, sim. E é isso que ele quer combater. E nós temos que purgar o libertarianismo de todo tipo de sensatez. É isso. Olha, se eu te pegar sendo sensato, você voa numa hora dessa, hein, velho? Vai dar surra de vara de bambu. Os libertários precisam alcançar o povo americano. Novamente, essa retórica. Muito parecido com o fascismo italiano. Que está farto do modernismo nas artes, na literatura e nos costumes, que é realmente um ataque ao Ocidente. Ataque ao Ocidente. Ocidente em fúria. Paulo Cogos, hein? Considere o protesto... Ocidente em fúria. É isso. Ocidente em fúria. Considere o protesto contra a pornografia subsidiada pelo governo e o sacrilégio de Robert Mapplethorpe e Andrés Serrano. O povo sabia instintivamente que o estabelecimento de artes nos Estados Unidos, financiado por impostos, se dedica a ofender a sensibilidade burguesa. Foda-se, meu irmão! Cara, o André Serrano, eu não tô lembrando o que ele fez, mas Eu o não sei quem Robert é, não. Mapplethorpe não é o cara que era fotógrafo que faz uma série de fotografias de homens se beijando? Acho que Foi é um esse dos cara. primeiros É. Mas André Serrano não sei quem é, não. O Mapplethorpe, ele era fotógrafo, ele tirava muita foto de banda, cara, foto do Bowie, foto de banda, assim. Deixa eu pegar aqui no Google. Ele é o cara que faz as fotos isso mesmo. de homens se beijando. É isso mesmo. Tem uma foto de 2 homens se beijando, homens sem roupa, roupas LGBT... LGBT não, desculpa, gente. Roupas BDSM... É isso. É tipo, era um cara da contracultura e tal. E era o rolê dele. Tem muita coisa com referência a BDSM. Tem gente segurando arma na frente de pentagrama. Enfim, eu entendo porque que ele tá reclamando aqui, né? O André Serrano eu vou ter que procurar, cara. O André Serrano eu não conheço. Não sei quem não. No entanto, a típica newsletter libertária estava muito mais preocupada com a posição correta de Jesse Helms sobre esse ultraje do que com o financiamento do contribuinte para a National Endowment for the Arts. Isso sem falar da blasfêmia ou obscenidade, abre aspas. A arte, assim como a moralidade, consiste em traçar a linha em algum lugar, fecha aspas, disse Chesterton. Os paleolibertários concordam e não se desculpam por preferir a civilização ocidental. O André Serrano, eu achei aqui, ele fez uma obra chamada Peace Christ, Cristo de Mijo. Peace Christ. Tá? Bom, dá pra entender ele também, né? Faz várias obras com... Ele questiona usando cadáveres e fluidos corporais e fezes e faz a crítica da sociedade a partir, né, do escatológico, assim. Fotografia pornográfica, o pensamento livre, a pintura caótica, a música tonal. Do caralho o rolê dele sim, aqui. sim, Eu tô vendo aqui e eu tô super feliz de ter aprendido. Obrigado, eu quero agradecer a esse texto. Não conheci o trabalho de André Serrano, obrigado. Sim, e, bom, obrigado o texto também pra, caso alguém não conheça, Dizzy Gillespie, Alice Walker e George O'Keeffe, né? Fica aí também as referências. Verdade. Fica aí as dicas, né? Fica as dicas. Ele tá dando várias dicas, gente. Sim. E olha só, João, eu quero que você me diga o que vem na sua mente. Fotografia pornográfica, pensamento livre, pintura caótica, música atonal. Atonal. O que isso aqui te lembra? O que isso aqui te lembra? Não, mais, a literatura desconstrucionista, a arquitetura Bauhaus. Os filmes modernistas nada têm em comum com a agenda política libertária, não importa quantos libertários individuais possam se deleitar com eles. O que isso aqui parece que saiu diretamente de um texto da onde, João? Cara, da Revista Oeste, de onde que você tá pensando, Da Volksbühne basta, só se for, né? Da Volksbühne basta, verdade, música tonal. Eles execravam a música tonal, principalmente a do Schoenberg. E do Albanberg, desses caras assim, sabe? Tipo, a criticar a música atonal era uma coisa diretamente do nazismo, sabe? Caralho, é verdade. Parece muito as críticas que eles faziam. E a arquitetura da Bauhaus, idem, né? Sim. Além de suas deficiências estéticas e morais, essas formas de arte são riscos políticos. Deficiências estéticas e morais. São riscos políticos fora de Berkeley e Greenwich Village. Essa faculdade aí, todo mundo botando o dedo no cu do coleguinha, é assim que é Berkeley, né? Berkeley fica aí estudando jazz. Fica estudando música de matriz africana. Obedecemos e devemos obedecer às tradições de costumes e preferências.
Como explica Rothbard, de novo, né? É um banheirão de libertários aqui, né? Tá rolando uma espécie de abre aspas, existem numerosas áreas da vida em que a seguir o costume alivia as tensões da vida social e contribui para uma sociedade mais confortável e harmoniosa. Albert Olha J. só ele Nock. falando, seguir o costume alivia as tensões e contribui para uma sociedade mais confortável e harmoniosa. Obey. Obey. Sim. Obedeça. Obedeça. Albert J. Nock disse que em uma sociedade livre, o tribunal ágil das preferências e dos costumes deveria ser a instituição mais forte. Ele o chamou de único tribunal de jurisdição indiscutivelmente competente. Nesse tribunal, muitos libertários estão condenados. Tribunal dos costumes, né? Igualitarismo e direitos civis. Ai, meu Deus! A maioria dos americanos despreza os direitos civis e com razão. Quê? Fica tranquilo. Vai ficar pior. Houve um tempo em que direitos civis significavam os direitos do cidadão contra o Estado de Sobran. Agora significa tratamento favorecido para os negros. Alguém me mata, velho. O direito a voto é tratamento favorecido a negro? O direito de poder sentar num diner é direito favorecido? O direito de poder pegar um ônibus, o direito de poder beber no mesmo bebedouro. Usar o mesmo livro da escola. Sentar no mesmo tipo de carteira. Isso é tratamento favorecido. Tá bom então. O direito de não ser julgado publicamente, ter seus ossos removidos e seus pedaços vendidos como lembrança. De não amanhecer pendurado numa árvore, né? Enforcado. Eu sinto que ele foi deixando pior pro final, sabe? Pra ir amaciando, né? E olha só, agora significa tratamento favorecido para os negros ou alguma outra minoria às custas de todos os outros. Às custas. O cara poder beber no mesmo bebedouro é isso às custas de outra pessoa. Porque isso vai contra a autoridade social. Às custas dele É o que ele tá defendendo. não poder ser um racista filho da puta em público. Exatamente. No entanto, como muitos libertários são eles próprios igualitários, eles ou estão cegos para essa questão ou simplesmente ignoram. Os paleolibertários não carregam esse mesmo problema. Eles rejeitam não apenas... Eles não carregam esse problema. O problema de não ser racista eles não têm. Não tem. Você tá achando que esse cara não é racista, você achou errado. Ele não tem esse problema, tá? Eles rejeitam não apenas as ações afirmativas, as compensações e cotas, mas também a Lei de Direitos Civis de 64. E todas as leis subsequentes que obrigam os proprietários a agir contra a sua vontade. Ou seja, são pessoas que são a favor da Lei Jim Crow. Da segregação racial. Segregação. Ele tá falando abertamente. Agora a gente pode falar tudo porque ele falou abertamente. Sim. Ele está abertamente falando que quem abraça isso é contra um homem ou uma mulher negra poder andar no mesmo ônibus. Sim. Simples assim, gente. Então, isso. E é sempre bom lembrar, segregação racial é essa que inspirou a Alemanha nazista. E ele tá defendendo a segregação racial, porque a segregação racial, na visão dele, interfere no livre usufruto da propriedade pelo seu proprietário. Sim. Olha o grau de aberração. Da mesma forma que a abolição da escravatura interfere no direito à propriedade do próprio escravo, por parte do seu dono. Uhum. A segregação imposta pelo Estado, que também violava os direitos de propriedade, era errada, mas também a integração imposta pelo Estado. Entretanto, a segregação imposta pelo Estado não era errada porque a separação é errada. Que parágrafo confuso da molesta, velho. Ele falou segregação imposta pelo Estado 3 vezes. O que ele tá tentando dizer aqui é que ele nem é tão facho assim. Tem até amigos que são, tá? Olha só, o que ele tá falando. A segregação imposta pelo Estado era errada, mas a integração também. Então, se a gente tiver que optar por uma, nós vamos optar pela segregação. Sim. Entretanto, a segregação imposta pelo Estado não era errada porque a separação era errada. Ela era errada por quê? Porque ela era imposta pelo Estado. Sim. Então nós temos que segregar a partir da propriedade, não do Estado. É pior, tá? Então a defesa dele de que a segregação era errada, ele não tá falando que a segregação era errada porque ele estava segregando seres humanos. Ele tá falando que a segregação era errada porque ela era imposta estatalmente. Sim. Então nós temos que impor uma segregação não estatal. Fica tranquilo. Lê o parágrafo de baixo. Esse sim é folquiche puro. Desejar associar-se a membros de sua própria raça, nacionalidade, religião, classe, sexo ou mesmo partido político é um impulso humano natural e normal.
Uma sociedade voluntária terá, portanto, organizações masculinas, bairros poloneses, igrejas negras, clubes de campos judaicos e fraternidades brancas. Velho. Mano. Tá. Não tem como, velho. Não, Ô, bicho. Você entende que isso não tá nas entrelinhas? Não, é. Quantos crimes Que o cara já não cometeu nesse texto? Sim, né? Sim. Quando o Estado aboliu o direito de associação livre, ele não cria paz social, mas discórdia. Como Frank S. Meyer escreveu, os ajustes variados das relações dos seres humanos, sensíveis e delicados e, acima de tudo, individuais em sua essência, nunca serão regulados pelo poder governamental sem desastre para uma sociedade livre. Ele quer uma sociedade livre para cometer racismo. Sim, e para escravizar as pessoas, de preferência de outra raça. Mas a existência de tais instituições é um escândalo para os legalistas. O congressista Ron Paul, candidato à presidência do PL em 1988, foi atacado pelos libertários por se opor ao feriado de Martin Luther King financiado pelos impostos. King era um socialista que atacou a propriedade privada e defendeu a integração forçada. Como ele poderia ser um herói libertário? No entanto, ele o é por razões igualitárias. Claro, ele defendeu a integração forçada porque a segregação era natural, né? A segregação é natural, a integração é forçada. Você tá vendo? Desejar se associar a membros de sua própria raça é um impulso humano natural e normal. O cara escreveu isso. Sim, a gente não precisa imputar isso no texto. A gente não precisa imputar isso no texto. Tá escrito. Ó, muitos libertários também se juntam aos esquerdistas no uso da acusação de racismo para criticar os não conformistas. Pode ser cientificamente falso acreditar, por exemplo, que os asiáticos são mais inteligentes do que os brancos, mas pode realmente ser imoral? Velho. Do ponto de vista libertário, a única imoralidade seria buscar o reconhecimento do Estado a essa crença, seja ela correta ou incorreta. Eu não consigo acreditar no que eu tô lendo. Eu vou ler de novo. Pode ser cientificamente falso acreditar, por exemplo, que os asiáticos são mais inteligentes que os brancos, mas é imoral? Ou seja, mesmo que a ciência possa provar que não existe diferença de intelecto entre raças, não é imoral eu continuar pregando isso. E ele não tá falando de pregar a superioridade asiática, né, gente? É lógico, gente. Claro que ele não tá falando aqui que ele é um grande defensor da superioridade do intelecto asiático. Inclusive, voltando no texto, a gente viu sobre como só o Ocidente tem uma cultura válida. Lembram disso? Né? Do ponto de vista cristão, é certamente errado tratar alguém de maneira injusta ou não caridosa baseado em suas crenças raciais. Também é errado tratar alguém injustamente ou sem caridade porque ele é careca, peludo, magro ou gordo. Mas pode ser moral preferir a companhia de um ou outro? Olha isso, cara. O esquerdista negro William Raspberry escreveu recentemente sobre o mais novo slogan de Washington DC. É uma coisa de negro, você não compreenderia. Isso é a consciência racial de uma forma saudável, diz Raspberry. Mas mostre-me um branco dizer... Cara, eu não acredito que ele vai usar esse argumento. Ele vai usar o argumento da camiseta do 100% branco, velho. Ele vai usar o argumento mais velho, mais caquético, mais burro, mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. É uma coisa de branco, a minha atitude muda, diz Raspberry. Uma bancada negra agressiva é legítima, mas uma bancada branca no Congresso seria impensável. Preto é bonito, é permitido, mas branco é bonito, é o slogan dos fanáticos. Se faz de idiota, sim. Vamos fingir que o racismo não é estrutural e que os brancos não são acometidos por uma estrutura racial que os oprime. Cara, esse argumento simplesmente ignora o fato da modernidade da humanidade ser construída em cima da escravidão e do racismo e do colonialismo. É só isso. Ele ignora. Tá? Enfim. Não há nada de errado com os negros preferindo coisa de negro, mas os paleolibertários devem dizer o mesmo sobre os brancos preferirem coisas de branco ou os asiáticos coisas de asiático. Os paleolibertários não têm uma visão utópica das relações sociais. Buscamos apenas impedir que o Estado interfira nas ações voluntárias. Não é nada utópico isso aqui. Até porque, João Carvalho, raça é um critério objetivo, né? É muito fácil dizer quem é de qual raça. Sobretudo no Brasil, se a gente for usar como exemplo. Sim. Muito, muito, muito fácil dizer quem é de qual raça. É um critério, assim, absolutamente científico, né? Gente, raça não existe, tá? Raça é uma coisa, uma concepção que só faz sentido após a Idade Moderna. E assim, o pessoal do chat lembrou de um detalhe, né? Que absurdo, seria uma bancada branca no Congresso. Desculpa, 95% do Congresso é o quê? Ou seja, o Congresso, né? A bancada branca do Congresso, também chamada de Congresso, né? Uhum. Também que nem a bancada masculina do Congresso, que também chama-se Congresso.
Crime e coerção. O libertarianismo é amplamente visto como contra o uso da força, mas a força sempre será necessária para se defender de malfeitores para administrar a justiça. Libertarianismo se opõe à agressão contra o inocente, não à coerção em geral. O Estado sempre foi o agressor principal, mas também existe crime privado. Assim como o colapso da autoridade social é um convite ao estatismo, o mesmo acontece com a ausência da coerção contra o crime real. Se o crime não tiver punição, como é tipicamente o caso de hoje, caralho... O cara mora no país que tem a maior população carcerária do mundo e tá falando que o crime não tem punição no país dele? Em termos absolutos e relativos, né? Vamos só lembrar que não é simplesmente a maior. É a maior em termos absolutos e a maior em termos relativos. Em proporção da população e em números absolutos. Comportamento imoral será recompensado, encorajado e, portanto, aumentará. Novamente, o cara mora nos Estados Unidos e está falando que lá o crime não tem punição. Os esquerdistas e alguns libertários nos dizem para sermos brandos com o crime, porque grande parte dele é causado pelo racismo branco. Mas se fosse o caso, dados os campos de concentração, a apreensão de propriedade e preconceito generalizado, seríamos ameaçados pela selvageria japonesa. Bicho, Nossa, cara, eu nem consigo mais, tá ligado? Na verdade, o crime é resultado do mal moral. Puta que pariu, o cara zerou o bingo do direitista maluco num texto só, velho. Tio, acho que a gente vai ter que descontinuar o quadro depois desse aqui. É tipo isso. Não tem nada que ele não falou aqui. Ele conseguiu, não conseguiu? Falar tudo? Tudo. O cara chegou no limite, assim. Ele foi tópico a tópico. O crime é resultado de um mal moral. Ou seja, vamos lá, vamos pegar essa lógica aqui e vamos ver que o índice de criminalidade, por exemplo, na Noruega é muito mais baixo do que no Brasil. E aí você chega à conclusão de que o Brasil é um país moralmente inferior à Noruega. Isso. Ou seja, a composição racial brasileira causa essa imoralidade. Para chegar nessa lógica, é um pulo. Vocês entendem o problema desse argumento? Do mal moral como raiz da criminalidade, gente? Uma decisão consciente de atacar vidas inocentes e propriedades por motivos imorais. Por essa razão, ainda mais do que para dissuasão, o crime deve ser punido com rapidez e dureza, embora um sistema de justiça criminal libertário também faça uso de medidas judiciais. O atual monopólio do Estado sobre a produção de segurança doméstica é um fracasso, ou seja, é criança com arma do Paulo Cogos, né? As ruas das nossas grandes cidades se tornam um reino dos bárbaros, se isso não for uma ofensa contra os visigodos. A cidade de Nova York, relatos de roubos de casas são arquivados e esquecidos. Como todos os burocratas, a polícia, os promotores e os juízes não têm incentivos para responder à demanda do consumidor. Neste caso, os candidatos a consumidores de proteção contra o crime ou justiça contra criminosos. Não há soberania do consumidor do consumidor, né? Não é cidadão, é consumidor. Quando o Estado detém o monopólio do combate ao crime e quando os únicos crimes que trata com seriedade são contra si mesmo. Falsificação, sonegação de impostos, etc. Ou seja, o que ele está defendendo aqui... Em roubo é posto, claro. De impostos, em roubo é posto, tá? E a autodefesa com todo mundo tendo ogiva nuclear em casa, né? Ou, né, melhor ainda, com grandes corporações privadas de segurança garantindo seu jambo na rua ali. Sim. Cada rua vai ter uma corporação, as microcorporações vão matar umas às outras até que elas vão chegar em oligopólios que vão garantir a segurança de quem pagar e vão matar quem não pagar. Conheço uma mulher, vai começar com a evidência anedótica aqui. Conheço uma mulher que morava em uma vizinhança de classe trabalhadora italiana, cercado por cortiços de Cleveland. O crime era irrestrito em torno desse local, mas dentro dela as ruas e as casas estavam seguras. Qualquer um que tivesse entrado na área italiana e cometido um crime era, graças à vigilância privada, quase sempre capturado. Mas o perpetrador... Ele tá defendendo a máfia, tá? Ele tá defendendo a máfia. Mas o perpetrador raramente era entregue à polícia, uma vez que seria libertado em algumas horas e ficaria livre para atacar novamente. O criminoso era castigado no local e, como resultado, quase não havia crime naquele bairro. Ou seja, a máfia italiana capturava os criminosos e os torturava, né? Ele tá defendendo a milícia, tá ok? Embora dificilmente seja um sistema ideal, era uma justiça rude e eminentemente libertária. A máfia é libertária. Eminentemente libertária. A máfia é o verdadeiro. A máfia e a Yakuza são os verdadeiros libertários. Mesmo assim, muitos libertários se oporiam a tal sistema, mesmo que fosse uma resposta à falha do Estado, porque os criminosos eram negros. Os paleolibertários não têm essa ressalva. Gente... Caralho! Mesmo assim, muitos libertários se oporiam a tal sistema porque os criminosos eram negros. Os paleolibertários não têm essa ressalva. Deve haver oportunidades iguais para a punição. E o fato de 80% da população carcerária dos Estados Unidos ser negra é só uma grande coincidência. Né? Não, é um fato moral. É moral. É um desvio moral. Social. Uma vez que o crime é resultado de um mal moral,
e 80% da população carcerária é negra, logo, chat, o que ele tá dizendo aqui, né? O retorno do o famoso. paganismo. Desce aí pro pessoal que no negócio você não desceu. Não? Não, Ué, a tela tá travada aqui pra A tela mim. travou, é. Às vezes isso acontece, gente. Aqui, ó, às vezes ele fica confuso com a captura de tela. Desculpa. O retorno do paganismo. O paleolibertarianismo é abertamente pró-homem. ênfase na palavra homem. Ele argumenta, e como isso pode ser polêmico, que só os humanos têm direitos e que políticas públicas baseadas em direitos míticos dos animais ou das plantas devem ter resultados perfeitos. Velho. Que viagem é essa, velho? Ai, O cara tá falando que direitos dos animais e das plantas tem origem pagã. Aham. Ele tá falando que que ambientalista é animista. Que a origem do ambientalismo é o animismo. É de adoradores do sol e dos espíritos da floresta. Os ambientalistas, por outro lado, afirmam que os pássaros, as plantas e até mesmo a água do mar têm o direito de ser protegidos da produção de energia e de outras atividades humanas. Sim, porque isso vai acarretar na nossa extinção como espécie, seu cu de apito. Não tem nada a ver com animismo. Do caracol ao piolho e da selva como um todo, todos merecem proteção do Estado contra a produção de bens e serviços para a humanidade. Os ambientalistas afirmam que a natureza estava em perfeito equilíbrio antes da era moderna, e o desenvolvimento econômico prejudicial do homem deve ser corrigido, devolvendo-nos a um nível mais primitivo. Os líderes do Partido Verde da Inglaterra idealizaram um nível de desenvolvimento econômico entre a queda do Império Romano e a coroação de Carlos Magno, em outras palavras, a Idade das Trevas. Os amigos da Terra... Aqui ele tá criticando a Idade Média, mas ele gosta tanto dela, né? Não saquei você criticando a Antiguidade Tardia, né? Mas enfim. Os amigos da Terra caracterizam a Revolução Industrial e seu enorme aumento nos padrões de vida como uma perversa mineração a céu aberto mundial. A Terra em primeiro lugar, dizem. De volta ao Pleistoceno. Disse ninguém nunca, né? Disse ninguém nunca. A descristianização das políticas públicas resultou em um movimento ambientalista que não é apenas anticapitalista, mas também pró-pagão. Cara, isso aqui é a coisa mais alucinada desse texto, na moral, assim. Velho. É a primeira vez. É difícil, né? É a primeiríssima vez que eu vejo alguém associando ambientalismo com neopaganismo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, nem o Paulo Cogos já tinha falado isso. Se ele falou, me manda o vídeo que eu quero ver. Porque isso aqui é uma das maiores loucuras que eu já li de qualquer libertário, qualquer conservador falar. A mão do texto, cara, desculpa. O paganismo afirma que o homem é apenas uma parte da natureza, não mais importante do que as baleias e lobos, e na prática muito menos importante. O cristianismo e judaísmo, por outro lado, ensinam que Deus criou o homem à sua imagem e deu-lhe domínio sobre a terra, que foi criada para o uso do homem e não como uma entidade moralmente valiosa para o seu próprio direito. A ordem natural existe para o homem e não o inverso, e nenhum outro entendimento é compatível com o mercado livre e propriedade privada, e portanto com um libertarianismo. Isso aqui também é cristianismo freestyle, tá? Não, e ele tá falando, né, que por causa do cristianismo, eles têm que destruir a natureza da forma que rolar e que for mais produtivo. E isso é como Deus quis. Ele tá justificando o produtivismo em Deus. Uhum. Os ambientalistas adoram no altar a mãe natureza, às vezes como no movimento Gaia, literalmente. Muitos libertários se juntam a eles, provando a zombaria de Chesterton de que as pessoas que não acreditam em nada acreditarão em qualquer coisa. Os paleolibertários não se desculpam por preferir a civilização à natureza selvagem. Eles provavelmente concordarão com Locke que eu posso ver a natureza apenas como um inimigo, ou um inimigo altamente respeitado, mas um inimigo. Politicamente, não precisamos ter medo de ser pró-homem. Poucos americanos estão dispostos a sacrificar suas propriedades e lucros para satisfazer ilusões pagãs. Isso a gente sabe, né? E poucos americanos estão dispostos a sacrificar suas propriedades, os que têm propriedade, para salvar a si próprios como espécie. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que é totalmente anedótico, mas vale a pena. Eu tenho um amigo meu que morou nos Estados Unidos um tempo, trabalhando lá. E aí ele foi na casa de um amigo que trabalhava com ele, numa firma lá, tá? E aí ele chegou na casa do cara, e o cara falou assim, eu quero te mostrar o meu armário de fuzis. O todo americano médio, né? Pove, você está na casa do americano médio, né? Eu quero te mostrar o meu armário de fuzis. Aí, beleza. Ele chegou lá e ele ficou meio confuso com o conceito de armário de fuzis. E foi. Aí o cara abre e ele tinha um armário com, tipo, 15 fuzis empilhados num armário. Tá?
Aí ele virou pro cara e falou assim, mano, a gente trabalha no mesmo lugar, eu acho que a gente recebe ou o mesmo salário ou um salário muito igual. Como é que você compra essa porra, né? Pra que você tem 15 fuzis? E o cara falou, para defender a minha propriedade. Ele virou e perguntou, cara, mas o seu apartamento não é alugado? Ele falou, é. A sua propriedade, então, é o seu próprio armário de fuzis e essa televisão onde tem um cara que eu não sei quem é jogando PlayStation? Ele falou, maconha. sim, eu vou defendê-la. E aí ele fez a melhor pergunta de todas. Quem é esse cara? Ele falou, eu não sei, muita gente vive aqui. Tá? Essa foi a melhor história que eu já ouvi na minha vida. O maluco tinha 15 fuzil pra defender a propriedade dele. A propriedade dele era a televisão com um PlayStation que estava sendo defendido por ninguém e tinha um maluco que ele não conhecia usando. Isso aí tá de boa. O lugar era alugado pra defender a minha propriedade. E tio, aí uma coisa que eu ia pensar é nessa situação. O cara ganha o mesmo salário que eu. Fuzil custa caro. 15 fuzis custa muito caro. Essas coisas custam uma fortuna. Então o cara, ele, no lugar de, inclusive, querer adquirir uma propriedade, ele prefere proteger a não propriedade dele, gastando toda a grana dele com fuzis. Que detalhe, né? Como que ele vai segurar os 15 fuzil ao mesmo tempo, cara? Eu não vi filmes do Charles Bronson bastante. Sim. Entendeu? Os caras falaram aí no chat, o cidadão menos armamentista da Flórida. É tipo isso. O eleitor mais fraco do Trump, né? Detalhe, foi na Flórida, tá? Nossa, o Florida Man, né? Detalhe, foi na Flórida. Este homem era Rodrigo Constantino, né? Sacou? O desafio, vamos lá, acho que esse é o último capítulo. Estamos chegando, tá terminando. Se o povo americano continuar a associar o libertarianismo com normas culturais repulsivas, iremos fracassar. Mas se o paleolibertarianismo pode desfazer essa associação, então tudo é possível. Mesmo os não... Já deu errado, tá? Isso aqui não é só pra inteirar pra quem chegou depois, né? Por incrível que pareça, né, gente? Eu sei que vocês estão chocados que isso aqui deu errado, mas deu. Mesmo os não paleolibertários deveriam ficar descontentes com o fato de nosso movimento ter uma imagem cultural única. Eles deveriam acolher, nos Estados Unidos de classe média conservadora, libertários que são tradicionalistas, culturais e morais. Mas o meu palpite é que não o farão e que teremos uma luta desagradável em nossas mãos. Eu, pelo menos, dou boas-vindas a essa luta. Queremos continuar sendo um clube social pequeno e irrelevante como o PL? Ou queremos cumprir a nossa promessa de liberdade e tornar nosso movimento de massa novamente como era no século XIX? O libertarianismo culturalmente significativo chegou durante a maior turbulência da direita nos anos 40. Os libertários podem e devem dialogar novamente com os paleoconservadores ressurgentes, agora em processo de rompimento com os neoconservadores. Podemos até formar uma aliança com eles. Juntos, paleolibertários e paleoconservadores podem reconstruir a grande coalizão anti-Estado de bem-estar social, anti-intervencionista, que prosperou até a Segunda Guerra Mundial. Prosperou, né? Não aconteceu absolutamente nada antes da Segunda Guerra Mundial. Não, deu certo pra caralho. Deu muito certo, não teve crise, todo mundo vivia muito bem. E sobreviveu durante a Guerra da Coreia, meu amigo. Juntos temos a chance de alcançar a vitória, mas não alcançar, desculpa. Mas primeiro devemos rejeitar a imagem libertária como repugnante, autodestrutiva, indigna de liberdade. Em vez disso, devemos adotar uma nova orientação. Que bom que também é antiga. No novo movimento, os libertários que personificam a corrupção atual irão afundar ao seu nível natural, assim como o Partido Libertário, que tem sido seu púlpito diabólico. Alguns acharão isso doloroso. Púlpito diabólico. Púlpito diabólico. Eu estou ansioso por isso. Deixe o processo de limpeza começar. Let the cleansing begin. Esse artigo foi publicado originalmente na revista Liberty, na edição de janeiro de 1990. João Carvalho. Como continuar depois da gente ter falado de absolutamente tudo, né? A gente vai ter que mudar o chorume, porque esse aqui a gente já esgotou, a gente já bebeu ele inteiro. Eu estraguei o brinquedo, desculpa. Estragou o brinquedo. Estraguei o brinquedo. Porra, tudo de uma vez assim foi covardia, né? Gabaritou, esse aqui gabaritou, ele tirou 10. Desculpa pelo vacilo, cara. Eu estraguei o brinquedo, cara. Esse aqui tirou 1000 na redação da escola libertária, assim. 1990 eu cheguei e achei que era 1600. Velho, é desesperador o rolê, não é, cara?
Cara, 3K. Agora que eu vi, tem 3 mil pessoas vendo. Gente, desculpa, eu queria pedir desculpa em nome da Soberana, minha e do João Carvalho, pelo que a gente acabou de ler. Eu acho que a gente descobriu o alçapão no fundo do poço, no final das contas, né? 88 de 10, concordo com o camarada aí no chat. Eu dou 88 de 10 pra esse texto. E não perdoo, não desculpo, beleza, eu não me perdoaria também. Deixa eu trocar a câmera aqui. Eu achei extremamente valioso, num sentido extremamente sádico. Lê os pics, vamos ler os pics. Vamos ver o que tem aqui, né? Deve ter as coisas maravilhosas. Só um segundo, tio. Eu vou ver o que nos perguntaram. Vontade, cara. Eu só tô aqui, né, pensando que, tipo, porra... Ó, Fernanda, obrigado pelos R$3. Tio, pode explicar semifeudalidade? Eu acho que você vai ter que deixar isso pra outra live, né? Vou, porque demora muito. Mas eu tenho, cara, um vídeo no meu canal que é de introdução ao colonialismo, que eu vou falar de colonialismo no Brasil, que eu falo de semifeudalidade. Então, se você quiser procurar, lá tem a explicação mais pormenorizada. Tiago Baloco, obrigado pelos R$5. Fernanda, mesma Fernanda. Como faço pra ser da mesma organização maoísta que você? Hoje não, a BIM, né? Como é que faz pra ser armada e muito bem paramilitar, João? Então, eu acho que a resposta é essa, né? Isso aí, né? Eu acho que a resposta é hoje não. Obrigado pelos R$3. Vini M, obrigado pelos R$3. Aerofólio pro meu paleoconservadorismo. Maliveron, obrigado pelos 3,33. Vamos de paleoconservadorismo, então. Jovens, é isso. Vocês estão completamente agora expostos ao porquê do Kogo ser assim. Sim. A gente acabou de ler o Paulo Cogos em formato de texto, né? Um beijo no coração de vocês. E nos vemos daqui a 15 dias com o tio e amanhã aqui no canal. Fechou. É nóis. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde